Então a palavra do Senhor diz que os escravos não vão herdar o reino do céu. Quem é filho escravo não herdará o reino dos céus. Toda pessoa que é apegada às coisas desta vida, marido apegado à mulher, mulher apegada aos seus maridos, casais muito apegados aos seus filhos, pessoas apegadas ao seu dinheiro, pessoas apegadas aos seus carros, são pessoas dominadas, pessoas escravas. Escravas porque são levadas, são guiadas por aquelas paixões, pelas paixões das coisas materiais. Pense nisso. Não adianta estar somente dentro de uma igreja. A palavra de Deus diz que o escravo, de maneira alguma, aleluia, herdará com o filho da livre. Assim como foi despedido Ismael e sua mãe, a egípcia Agar, da casa de Abraão, e não levava herança nenhuma, assim toda pessoa que está na igreja, na casa de Abraão, na casa de Deus, no tempo certo, será mandado embora, e não levará herança nenhuma. Mas aquele que é gerado pelo Espírito Santo, aquele filho verdadeiro de Deus, receberá herança e permanecerá aleluia. Muitas pessoas, fora e dentro do cristianismo, provam que não são filhos de Deus pelas suas ações. É um outro detalhe na vida de quem diz que é filho de Deus, mas não é. Provam que não são filhos de Deus, dizem que são, mas provam que não são pelas suas ações. São escravos de vontades contrárias às vontades de Deus. A pessoa que é dominada, na verdade, por coisas que não agradam a Deus, ela é escrava. Por exemplo, existem igrejas, existem pessoas que acham que casais que não convivem juntos, embaixo do mesmo teto, só vivem namorando, um na casa de pai, seu pai e mãe, outro na casa de pai e mãe, podem se relacionar. A Bíblia chama isso de pecado de fornicação, e os fornicados não entrarão no reino dos céus. Pessoas dominadas por esse sentimento sexual não entrarão no reino dos céus. São pessoas escravas de vontades. Pessoa que fuma, pessoa que bebe, é escrava dessas coisas. Evangélicos que estão jogando em loteria, pessoas religiosas que dizem que não tem problema fazer uma fezinha, são escravas de vontade, desejam riqueza, são escravas. Escravo não entra no céu. Jesus disse isso, o apóstolo São Paulo afirma isso, é a palavra de Deus. Leiamos em João 8, 35 a 44. É uma palavra muito importante para nós. Disse Jesus: olha, o escravo não fica para sempre em casa, aquilo que nós falamos, não vai ficar para sempre. O filho fica para sempre. Se, pois, disse Jesus, o filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Aleluia. Disse Jesus: bem sei, ele sabia, com certeza, bem sei, que sois descendentes de Abraão. Os judeus se gloriavam, mas nós somos descendentes de Abraão. Para Deus e para o Senhor Jesus, tudo importa. Se é escravo, mesmo tendo sangue, ou seja, se tendo na veia o sangue de Abraão, vai lá para a profundeza do inferno, se for escravo de vontade, escravo do pecado. Contudo, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Pessoas que alegavam ser filhos de Deus por ser descendentes de Abraão, estavam com um sentimento de inveja e procuravam matar ao Senhor Jesus, espírito de morte, porque Jesus pregava a verdade. Só pelo fato de que ele pregava a verdade, e a verdade doía, porque ele
Jesus: eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Responderam e disseram: nosso pai Abraão. Jesus disse: se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão, mas agora procurais matar de mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Jesus afirmou que o pai deles era o diabo. Ele disse: eu falo que eu ouvi diante do meu pai, e vocês estão fazendo o que vocês também aprenderam com o vosso pai, é o diabo. Jesus afirmou que aquele povo judeu tinha aprendido as obras de Satanás e não queriam deixar as obras de Satanás: mentira, egoísmo, materialismo, adultério, morte, homicídios, e aí vai por diante. Como uma pessoa que pratica essas coisas são filhos de Deus? Nunca foram filhos de Deus. Tem que nascer, tem que morrer para essas coisas e nascer de novo. Aleluia. Diz aqui: Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Veja bem, quem faz as coisas de Deus é filho de Deus. Quem faz as coisas do diabo é filho do diabo. Disseram depois: nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias. Em outra escritura está escrito: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eles não estavam nem dando ouvido, quanto mais guardar os mandamentos. Pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Aí Jesus, continuando, faz uma pergunta: por que não entendeis a minha linguagem? E o Senhor Jesus, Ele mesmo responde: por não poderes ouvir a minha palavra. Ele não entrava neles. Vós tens por pai ao diabo. Jesus, ao afirmar essa palavra forte, não é forte para nós, mas é verdade. Na verdade, não foi o rosto deles que eles eram filhos do diabo por causa dos atos, das obras que eles praticavam. Vós tens por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Porquanto ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Crentes que ficam na igreja se emocionando, lágrimas descendo nos olhos, e em casa estão mentindo para o marido, não é? Em casa estão mentindo para a esposa, mentindo para os filhos. Esses não são filhos de Deus. E a pessoa que tem por prática a mentira são filhos do diabo. A pessoa que gosta de mentir, que é falso, é hipócrita, fica lisonjeando a outra pessoa, fica persuadindo as pessoas com interesse. Não são filhos de Deus, são filhos do inimigo de nossas almas. Jesus falou abertamente: vós tendes por pai o diabo. Filhos de Deus é diferente. Filhos de Deus têm temor. Filhos de Deus procuram não praticar obras do maligno, tem receio de entristecer o Espírito Santo. Filhos de Deus procuram apurar suas vidas. Se houve uma mensagem que nunca aprenderam, vão procurar meditar. Filhos de Deus são dóceis. Filhos de Deus procuram agradar o Senhor, são zelosos. Bendito seja o nome do Senhor. Os verdadeiros filhos de Deus, eles têm a forma de Deus. A Bíblia diz que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos, porque examinaram e observaram que eles eram muito parecidos com o seu mestre, com Jesus. E Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E disse também: aleluia, basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Deus abençoe.